Fala pessoal, tudo bem? Muita gente me pediu aí para eu passar como que funciona o setup 9.1 no Renko, se dá para utilizar, se ele tem assertividade ou não. E eu estou gravando esse vídeo para passar para vocês. Ele é um setup bem assertivo. No final desse vídeo eu vou dar um presente para vocês aí. E eu quero que você me acompanhe até o final, tá? O vídeo vai ser rápido, não vai ser um vídeo muito longo, não. Mas eu quero que fique bem claro, tá? O que é o setup 9.1? Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos. A gente tem que inserir uma média móvel de 9 períodos. Ele chama 9.1 por esse motivo. Ele é a porta de entrada. Ele é o primeiro operacional da média de 9 períodos, tá? O que a gente vai colocar aqui? Vai colocar essa média de 9 períodos no gráfico. Colocamos aqui, a gente precisa só alterar ela, porque ela vem aritmética, a gente precisa mudar ela para exponencial. Mudamos, maravilha. O setup nada mais é que o box, ele fechou para baixo. Ele abriu lá, fechou para baixo. Você vende, ele fechou para cima, você compra. Então, se você vendeu para baixo da média de 9, você vai só sair dessa operação quando ele fechar para cima, e eu vou até explicar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar uma linha, que daí fica até mais fácil na hora da explicação. Eu vou colocar aqui, ó, duas linhas, tá? Minha linhazinha é azul, mas dá para vocês terem uma ideia. Então aqui, por exemplo, ó, vou dar um zoom. A gente está no dia 6 de setembro, o mercado ainda está aberto, mas eu vou explicar. Quando que começa essa operação? Tá vendo esse box aqui, ó? Esse box, a abertura dele foi aqui embaixo e ele fechou aqui para cima da média de 9. Quando acontece isso, eu pego minha ordem e coloco aqui, ó, um tique para cima da máxima desse candle e minha ordem vai pegar aqui. Então, por exemplo, pela linha, fica mais claro, ó. Então, peguei aqui um tique para cima, ele pegou a ordem aqui. Como que funciona a condução desse trade? Quando que eu saio dele? Quando ele fecha para baixo, que é o caso daqui, ele fechou para baixo, eu coloco meu stop gain aqui. Muitas vezes vai acontecer de ser stop loss, tá, pessoal? Mas ele é um operacional muito assertivo porque ele é um operacional de tendência. Quando você pega uma tendência, aí você vai pegar muitos pontos. Então aqui, por exemplo, a minha ordem pegou aqui, ele fechou para baixo, quando esse próximo ele abre e rompeu aqui onde estava a minha saída, me tirou do trade, tá? Isso é bem simples de entender. Então fiz essa compra aqui eu estou no dólar, tá? Fiz essa compra, foi uma compra de 5,5 pontos. Ela chegou a me dar 14, eu saí com 5,5 pontos, levando o setup à risca, tá? Na próxima venda aqui eu não faria, a não ser que eu colocasse ordem dobrada aqui para poder me tirar desse trade e eu já entraria vendido. Se não, como que eu posso fazer aqui para confirmar? Aqui, ó, ele fechou para cima, certo? Então, como que funcionaria aqui, ó, se eu fosse entrar em todas? Se eu fosse entrar em todas, eu teria comprado aqui. Aqui onde seria minha saída, eu estaria com uma ordem, por exemplo, se eu entrei com 2 contratos, aqui eu colocaria 4, por quê? Porque na hora que ele me tira da compra, ele já vai me colocar vendido. Aí aqui ele ia me tirar e eu já estaria comprado. E aqui ele iria me tirar e eu estaria vendido. E essa venda aqui foi linda. Por que essa venda foi linda? Porque olha a quantidade de pontos que pegou aqui. Eu só iria sair onde? Aqui, ó, com 27 pontos. Então, se você for pensar em questão de operacional, ele é muito assertivo, tá? Quando anda. Então, assim, ele dá muitos pontos. E onde que você vai ter problema nesse operacional? Onde perde um pouco dessa assertividade? Quando o mercado fica lateral. Porque o mercado lateral, ele tende a te estopar mais. Mas quando você pega uma tendência boa, ele dá muito certo. E como que você faz aí para
ter uma sacada legal do operacional. A média, ela, toda vez que ela fizer esse tipo de movimento aqui, ó, se a gente olhar bem, olha a curvinha que ela faz aqui, ó. Olha essa curvinha que ela faz. Diferente de quando você... Essa compra, ela fez a curvinha também, ó. Essa venda fez a curvinha. Essa compra, por exemplo, ó, o que seria a compra? Ela já não fez a curvinha. Aqui fez. Aqui, ó, não fez a curvinha. Aqui não fez. Aqui fez, mas olha onde fechou. Então, aqui, esse aqui fechou para baixo, então não conta. Aqui não fez a curvinha. Aqui não fez a curvinha. Aí aqui, ó. Aqui não fez. O próximo box que fechou para cima, aqui já fez a curvinha. Posso comprar aqui? Pode. Você vai comprar aqui, com stop aqui. Por quê? Por causa da curvinha, tá? Então, fica atento com a curvinha que ela ajuda você na assertividade. Então, por exemplo, na venda aqui, quando você iria sair dessa compra, ele não fez a curvinha no movimento. Então, lembre-se sempre disso, ó. Quando que a curvinha ela é feita? No box que fecha, bem em cima. Ela vai fazer a curvinha. Olha aqui, ó, bem em cima. Olha aqui, ó, bem em cima. Olha aqui na compra, bem em cima. Aqui, esse primeiro que veio, não fez. No segundo, fez a curvinha, tá? Aí os outros aqui, nenhum fez a curvinha. Então, fica atento com essa curva da média, porque ela vai te ajudar a eliminar esses stops. Agora, vamos lá para o Renko. Eu vou colocar o 5R, tá? Vou lembrando aqui na questão do candle. Como que eu conduzo essa operação? É pela média. Então, eu entro, fechou para baixo, eu já tenho, vou colocar minha ordem de entrada aqui, ó, um tique para baixo, nesse caso que é uma venda, um tique para baixo do pavio, que é a mínima, né, desse candle, e aí vou esperar essa ordem pegar. Quando eu entrar nessa operação, onde que é meu stop? Um tique para cima desse candle, tá? Que fechou. Isso é o candle. Agora vamos lá para o Renko. Vamos para o 5R. Então, a gente vai ter a média de 9. No Renko, você tem a questão da curvinha também, que ela é bem útil. Ela não é tão clara quanto ao candle, mas você tem uma particularidade no Renko. Como ele é um gráfico atemporal, que ele não vai ter a questão do tempo aqui embaixo, você tem a questão de ter que entrar mercado. Ele não dificilmente você vai conseguir ficar apregoando aqui em cima, tá? Então, por você ter que entrar mercado, pode ser que a sua ordem pegue um pouquinho para cima, ou você, às vezes, ele dá uma batida, volta um pouco, sua ordem pegou melhor, mas tem que ser a mercado, tá? Não adianta querer operar 9.1 sem ser a mercado. E como que funciona a questão do stop? Que daí essa é a dica que eu dou. O Renko, ele muitas vezes acontece de você fez a compra aqui, colocou seu stop para baixo do pavio e ele veio, faz um pavio maior do que o box que você tá, porque às vezes acontece de dar essa entrada com um box pequeno aqui, com um pouco pavio. Ele vem, faz um pavio grande e te tira. Então, qual que é a sacada de quando você vende no Renko? Por exemplo, aqui, ó. Fechou para baixo, deu a 9.1 de venda. Entrei a mercado aqui, onde que vai ser meu stop? Eu recomendo que você coloque um tique no corpo do pavio anterior ao que fechou. Então, esse aqui é o que deu o sinal de entrada. Você vai colocar um tique para cima desse aqui, ó. Se for na compra, comprei aqui, vai colocar um tique para baixo desse aqui, ó. Facilita demais. Quando que ele te tira? Quando ele faz um movimento que a gente chama de quebra de padrão. Ó. Só esse tipo de movimento que faz você possivelmente sair do trade, tá? Tirando isso, você consegue
operar tranquilamente. E quando que a gente sai da operação no Renko? Da mesma forma. Vendi aqui. Quando que eu vou sair? Esse aqui fechou para cima, eu já coloco, porque na fechada, ou eu zero, fechou para cima, eu zero, aqui de zero a mercado, ou eu tento arriscar colocar a ordem aqui. Eu recomendo sempre zerar mercado, tá? É muito mais tranquilo. Fechou para cima, zero, sai da operação, que é mais tranquilo de fazer, tá? E qual que é a sacada aqui? Eu falei para vocês ficarem até o final, que eu iria dar um presente para vocês. Aí na descrição do vídeo, tem o meu Instagram, para quem não me segue ainda, me segue lá. E você vai me mandar um direct que eu vou dar um brinde para vocês. O que é o brinde? Uma regra de coloração para facilitar. Ó. Vamos colocar essa regra aqui para vocês verem. A gente vai clicar com o botão direito, inserir regra de coloração. Vamos aqui em mais. Ó. A regra se chama 91 underline compra-venda. Vou colocar aqui no Renko, no box. E eu também posso, para facilitar, aqui, na verdade, colocou na média, tá? Que eu iria falar para vocês que para facilitar a gente poderia colocar na média. Eu vou colocar essa média aqui com cor branca, que daí ela fica bem igual ao box. Agora vamos colocar aqui no box, ó, regra de coloração. 9.1, underline compra-venda. Coloquei no box. Coloquei no box. Certo? E olha como facilita. Por quê? Porque quando cruzar, eu não vou ter aquela que fica com aquele olho muito clínico. Eu já vou saber quando cruzar. Quando cruzar, ele vai ficar vermelho. E quando cruzar para cima, ele fica verde, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, comprei. Esse aqui fechou, cruzou para baixo, está vermelho, sai da operação. Esse aqui fechou para baixo, mas está branco. Então, ainda não cruzou a média. Então, eu ainda seguro esse trade. Aqui, fiz a venda. Onde que eu solto essa operação? Não é aqui, ó. Que aqui não ficou verde ainda. Quando que eu vou sair dessa operação? Aqui, ó. A mercado. 9 pontos. Essa venda aqui, quando que eu saio? É aqui? Quando virou? Não. Eu vou sair só aqui na frente, ó. Quando ficar verde. Entrei a mercado aqui. Quantos pontos nessa operação? 35. A compra. Olha aqui para você ter uma ideia. Começo do dia. Fiz essa compra. Vamos supor que eu fiz essa compra aqui. Eu não gosto de clicar logo no começo de dia, principalmente você tendo pouco noção de análise técnica. Eu estou com topos e fundos descendentes aqui, ó. Então, aqui essa compra dificilmente eu faria, tá? A venda, provavelmente. Aí ele já fez fundo mais alto. Eu já poderia inverter minha mão aqui, ó. Solto, saio da operação e já entro comprado, porque ele já fez aqui, ó, fundo, topo, fundo mais alto, a gente está entrando num pivôzinho de alta aqui, ó, tá? Quando que eu saio dessa compra? Comprei aqui, vou sair aqui, ó, 9 pontos. E aí vai acontecendo, ó, essa venda aqui, dá para... Ela, na verdade, é a continuação daqui de cima, que eu saí da operação, fez topo, fundo mais baixo, mas ele já fez topo mais alto, aí já descaracteriza. Aí ele fez um fundo mais alto. Se eu comprei aqui e deixei o stop aqui ainda não sair, posso tentar segurar essa operação para esperar estopar. Ou se eu quero estopar curto, não quero pagar muito para ver, quando esse aqui fechou para baixo, eu já saio a mercado, tá? E essa regra de coloração eu vou dar de presente para vocês. Então aí na descrição do vídeo vai ter o meu Instagram, vocês me seguem lá. E pode mandar um direct para mim pedindo essa regra, que eu vou responder todos vocês e mandar ela de presente, tá? Eu recomendo que você coloque ela aqui na média também. Muda a cor da média para branca, porque daí ele vai acompanhar. E o box, eu recomendo que você deixe ele todo branco também, ó. Quando você vem aqui em aparência, você vai colocar positivo, negativo, linha positivo, linha negativo, tudo branco, tá? Aqui tá automático, mas você pode colocar branco aqui, ó, tudo branco. Deixa tudo branco e aí não tem erro. Fica fácil de você identificar quando rompe, quando te dá esse sinal de entrada. Tá bom, pessoal? Vamos só ver mais outros dias aqui, ó, para ficar claro. A média ficou flat, ó. Então aqui você já sabe mais ou menos que está encaixotado. Aqui
tentou romper, não conseguiu. Aqui fez fundo, topo, fundo um pouco mais alto, quase um fundo duplo. Aqui é ponto de compra, stop aqui. E olha que legal. Quando que eu saí dessa operação? Aqui, ó. Então, você tendo um pouquinho de noção de análise técnica, o setup vai ficando muito mais claro para você. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Então, o começo do dia aqui, ó. O mercado veio descendo, descendo, descendo. Aí ele fez um pullback, fez um topo mais baixo, me deu essa entrada aqui. Quando que eu vou sair desse trade? Aqui, ó, 5 pontos. Ele chegou a dar 12, então você decide, eu quero 10 pontos de alvo. Sai com 10 pontos, não tem problema. Aí aqui ele fez topo, fundo, tirou aqui, ó. Não vou comprar aqui. Não vou fazer sempre isso. Por quê? Porque eu tenho que entender de análise técnica. Aí ele veio, fez um topo mais baixo e me deu a 9,1. Então, vendo aqui com stop aqui. Quando que eu vou sair desse trade? Aqui, ó. 13 pontos. Quantos pontos ele chegou a me dar? 20. Ah, então eu quero sair com 20. Aí aqui, olha que legal quando você entende de análise técnica. Tem a questão do pavio, não tem? Quem entende um pouco de Renko sabe que isso aqui é um fundo duplo, ó. Então, se é um fundo duplo, dá para eu testar essa comprinha aqui? Dá para eu testar. Compro aqui. Olha que é aquela questão que eu falei para vocês, ó. Se eu sigo aquela premissa do candle, compro aqui com o stop aqui, o pavio teria me tirado. Por isso que eu recomendo que você coloque ele um tique para baixo do corpo aqui, ó, do Renko. Então, comprei aqui a mercado. O stop aqui. Quantos pontos eu peguei nessa operação? Ele andou 32, mas se eu for seguir o operacional à risca, eu saí aqui, ó, com 23 pontos, tá? Aí ele fez fundo mais alto, me deu essa compra aqui, eu saí aqui, ó, com 1,5 ponto. Aí aqui já caracterizou topo mais baixo, certo? Se eu for olhar aqui, ó, topo mais baixo, me deu essa entrada aqui. Se eu coloquei o stop aqui e paguei para ver, não saí da operação. Se eu sair da operação, eu vendi novamente aqui com o stop aqui. Onde que eu saio? Aqui, ó, com 4 pontos e com 5 pontos. Ou saía com 14 aqui quando ele andou. Aí ele fez o que aqui, ó? Topo mais baixo. Então eu vendo aqui. Onde que eu saio? Aqui, ó. Meio ponto de loss. Aí fez um fundo mais baixo. Aqui eu não faria essa compra, infelizmente, se eu for seguir aquela questão da análise, tá? Aí ele veio, fez um pullback, deu essa entrada aqui, entrei, estopou aqui, ó. Aí ele fez topo mais alto, que aqui ele tinha feito um topinho duplo, tá? Fez topo mais alto, rompeu esse topo aqui, fez pullback. Aqui dá para comprar? Tranquilo. Comprei aqui. Se eu saio aqui, sigo a risca, 5,5 pontos. Se eu pago para ver, eu quero sair com 10 pontos nas operações. Tem um alvo específico, saio por aqui, tá? Então, essa é a ideia do operacional. Ele é bem assertivo. Eu recomendo que, se você está se familiarizando com o Renko ainda, pode usá-lo. Lembrando que a gente tem um operacional próprio, que é o Prados Method. Caso você queira saber um pouco mais, pode falar comigo também no direct do Instagram. Me segue lá e eu vou dar de presente para vocês essa regrinha de coloração aqui que vai ajudar demais vocês. Tá bom? No trade. Um abraço, pessoal. Até a próxima e tamo junto.